A graça e a paz do Senhor Jesus, irmãos e irmãs que estão me ouvindo nesta noite, irmãos amados da Igreja Metodista no Veneza e da Igreja Metodista no Sevilha. Que saudade de vocês, de estar junto com vocês pessoalmente. Mas que bom também que nesses tempos difíceis Deus tem nos dado oportunidade de adorarmos a Deus juntos, mesmo de longe. O Senhor tem nos dado estratégias para pregar a sua palavra e você faz parte desse tempo. Nessa noite, para a abertura do nosso momento de culto, eu queria convidar você a abrir a sua Bíblia em Filipenses, capítulo de número 1. Vamos ler o verso 12, o verso 13 e também o verso 14. Filipenses, capítulo de número 1, verso 12, 13 e 14. Vou dar um tempinho para você encontrar. Preste muita atenção no que diz o texto, porque esse momento de culto, mesmo sendo online, talvez você esteja ouvindo, você esteja vendo, mas eu gostaria de convidar a adorar ao Senhor, independentemente do que você estiver fazendo e aonde você estiver. Eu espero e creio que você está com a sua família e eu queria te convidar a adorar ao Senhor como se você estivesse junto com todos os irmãos no templo. Feche os teus olhos no momento de louvor e adore ao Senhor. Olha o que diz a palavra em Filipenses 1, verso 12, 13 e 14. Quero ainda, irmãos, cientificar-vos de que as coisas que me aconteceram têm antes contribuído para o progresso do Evangelho, de maneira que as minhas cadeias em Cristo se tornaram conhecidas de toda a guarda pretoriana e de todos os demais. E a maioria dos irmãos, estimulados no Senhor por causa das minhas algemas, ousam falar com mais desassombro, ou seja, com mais intensidade, de forma destemida, a palavra de Deus. Irmãos e irmãs, temos vivido tempos difíceis nesses dias. Mas eu queria chamar para você olhar para os pontos positivos dessa tribulação que temos passado, ou das tribulações, das tempestades que você tem enfrentado na sua vida. Olha quantas pessoas estão falando mais do amor do Senhor. Deus, ele é poderoso para fazer que mesmo nas tempestades o seu nome continue sendo glorificado. Sabe, nessa noite eu queria te convidar a lançar aos pés do Senhor toda a sua ansiedade, crendo que o Senhor tem cuidado de você. Fechar os teus olhos nessa hora e adorar ao Senhor junto conosco através desse louvor ministrado pelo nosso irmão Felipe. Fecha os teus olhos aí e que nós possamos adorar ao Senhor com toda a intensidade do nosso coração. Salve, amada igreja, com a paz do Senhor, amém? Nessa noite eu quero dizer para você que Deus tem algo bom na sua vida. Deus vai fazer algo extraordinário neste período que você está em casa, está junto com seus familiares. Como todos aí sabem aí, eu estou em isolamento, mas Deus tem sido grandioso na minha vida. Deus tem me dado sabedoria, tem me moldado cada vez mais. Lógico, somos falhos, não somos perfeitos, mas Deus sempre vem nos dar tudo aquilo que é da vontade dele. Que nessa noite, meu irmão, você possa, junto com seus familiares, que você possa estar também compartilhando este áudio aí, junto com a palavra abençoada que o nosso pastor vai estar trazendo, que você possa compartilhar, fazer com que este momento seja um momento especial, não só na sua vida, mas como na vida de todos da sua casa, como na vida de todos aqueles que você conhece. E que você possa, neste momento, fechar os seus olhos, que você possa começar a orar, que você possa começar a glorificar o santo nome de Deus, amém? Neste momento, meu amado, você possa entoar esse cântico, que você possa adorar, que você possa louvar, que você possa glorificar o santo nome de Deus, amém? Nós estamos aqui tão sedentos de ti,
Quero ouvir o som do céu, tua glória contemplar. Te damos honra, te damos glória. Teu é o poder para sempre, amém. Te damos honra, te damos glória. Teu é o poder para sempre, amém. Te damos honra, te damos honra, te damos glória. Teu é o poder para sempre, amém. Então vem me incendiar o coração, é o teu altar. Quero ouvir o som do céu, tua glória contemplar. Então vem me incendiar o coração, é o teu altar. Quero ouvir o som do céu, tua glória contemplar. Oh Pai, o Senhor é grandioso, Deus misericordioso. Te damos honra, te damos glória. Teu é o poder para sempre, amém. Te damos honra. Declara a Deus agora o quanto Ele é grandioso, o quanto a tua glória nos fortalece, o quanto o teu poder é magnífico. Foi só Deus nesse momento para nos dar força, só Ele para poder restaurar as nossas vidas, só Ele para poder fazer que essa turbulência e tudo isso acabe. Então, mais uma vez, meu irmão, que você possa dizer: te damos honra, Pai, te damos glória, Deus, pois teu é o poder para todos sempre. Te damos honra, te damos glória. Teu é o poder para sempre, amém. Te damos honra, te damos glória. Teu é o poder para sempre, amém. Boa noite, irmãos e irmãs. Depois desse momento de louvor aí abençoado, cheio da presença do Senhor, queria convidar você a abrir a sua Bíblia comigo no Evangelho de Mateus, no capítulo 14. Evangelho de Mateus, capítulo 14.
enquanto você encontra. Essa pregação, ela diz respeito à nossa quarta pregação da nossa série que temos trabalhado com Jesus em meio às tempestades da vida. Mateus 14, leremos a partir do verso 22, que diz assim: Logo a seguir, Jesus fez com que os discípulos entrassem no barco e fossem adiante dele para o outro lado, enquanto ele despedia as multidões. E tendo despedido as multidões, ele subiu ao monte a fim de orar sozinho. Ao cair da tarde, lá estava ele só. Entretanto, o barco já estava longe, a uma boa distância da terra, açoitado pelas ondas, porque o vento era contrário. De madrugada, Jesus foi até onde eles estavam, andando sobre as águas. Os discípulos, porém, vendo ele andar sobre o mar, ficaram apavorados e disseram: É um fantasma. E todos, tomados de medo, gritaram. Mas Jesus imediatamente lhes disse: Coragem, sou eu, não temais. Então Pedro disse: Se é o Senhor mesmo, mande que eu vá ter contigo sobre as águas. Jesus disse: Vem. E Pedro, descendo do barco, andou sobre as águas e foi até Jesus. Reparando, porém, na força do vento, teve medo e começou a afundar. Imediatamente gritou: Salva-me, Senhor! E prontamente Jesus, estendendo a mão, segurou e disse: Homem de pequena fé, por que duvidaste? Subindo ambos no barco, o vento cessou, e os que estavam no barco o adoraram, dizendo: Verdadeiramente és Filho de Deus. Feche os teus olhos, vamos orar. Senhor Jesus, nessa noite, nós mais uma vez falamos contigo, Deus, crendo no poder do teu Espírito Santo, mas crendo no poder da sua palavra, mesmo à distância, mesmo por meio de um áudio-vídeo, nós cremos que o Senhor é poderoso para falar conosco. Nós oramos e pedimos a tua bênção em nome de Jesus. Amém. Irmãos e irmãs, como eu disse, foi dito no começo desse vídeo, anotem coisas que te chamarem a atenção, isso vai facilitar o seu aprendizado, aquilo que o Senhor deseja falar ao seu coração. Anote o que o Senhor ministra ao seu coração para que você ore em cima disso. Nós temos vivido tempos complicados, mas o Senhor tem nos dado estratégias e meios. Aproveite. Certa vez eu ouvi de um professor que no grego a palavra crescimento ela tem a sua origem na palavra crise. Não sei se você já ouviu falar algo a respeito a isso. Que um conduz a outro, ou seja, a palavra crise nos conduz à palavra crescimento. E na aula, nessa reflexão, ele nos fez pensar e nos fez entender que, de fato, toda crise ela tem a capacidade de nos conduzir a um tipo de crescimento, seja crescimento físico, emocional ou espiritual. Nessa noite nós vamos aprender, especialmente com Pedro, como nós podemos crescer em meio às crises, em meio às tempestades da nossa vida. A primeira coisa que nós aprendemos com Pedro nessa noite, que o Senhor deseja nos ensinar através da sua palavra, é que o intuito de Deus é sempre nos fazer crescer. Provavelmente você já fez academia. Talvez você não esteja indo à academia por conta do isolamento social que temos vivido, mas você que já foi, já participou de um momento, em algum momento da sua vida, para fazer musculação, fazer academia, fazer algum tipo de exercício físico, e ao iniciar esse período de musculação, eu e você muitas vezes gostaríamos de colocar a maior quantidade de peso em determinado aparelho. Mas não é assim que podemos fazer. Não dá para começarmos a exercitar a nossa musculatura com o peso total que conseguiríamos carregar, porque isso pode gerar várias coisas: fadiga muscular, estresse muscular, até mesmo uma lesão, dificultando o nosso crescimento e nosso aprimoramento na musculação. Para nós chegarmos a um nível de pegar bastante peso, precisamos começar com pouco peso e ir enfrentando o processo
dia a dia. Eu acredito que na nossa vida com Deus também seja assim. E olhando para a vida de Pedro, percebemos isso. Jesus, ele em um primeiro momento, em Mateus capítulo 8, versos 23 a 27, nós vemos que Jesus acalma uma tempestade, mas naquele momento Jesus estava dentro do barco junto com os discípulos. Já no texto que nós lemos em Mateus 14, vemos que Jesus, ele envia os discípulos para que eles passassem pela tempestade, mas ele fica em terra. Ele não vai junto com os discípulos. Antes os discípulos enfrentam uma tempestade em Mateus 8 com Jesus dentro do barco. Agora os discípulos enfrentam uma tempestade sozinhos. Mas Jesus vem ao encontro deles e depois Jesus, em um outro momento, depois da sua morte e da sua ressurreição, ele é levado aos céus. E percebemos e sabemos que Pedro e os discípulos, eles talvez, nessa situação, depois que Jesus foi assunto aos céus, diante das perseguições do Império Romano com os cristãos, Pedro e os discípulos passaram pelas maiores tempestades de suas vidas, as perseguições. Mas é incrível que nesse processo de enfrentamento de tempestades, passando pela tempestade da perseguição, que talvez foi a maior tempestade que Pedro passou, Pedro escreve na sua primeira epístola, em 1 Pedro 3, versículo 12, ele diz: porque os olhos do Senhor repousam sobre os justos, e os seus ouvidos estão atentos a ouvir o seu clamor. As experiências passadas fizeram com que Pedro pudesse, de forma madura, dizer que mesmo em meio à tempestade da perseguição, correndo risco de vida por causa da sua fé, ele sabia que os olhos do Senhor estavam sobre eles. Pedro passou experiências gradativas. E eu queria que você entendesse que muitas vezes, muitas tempestades que você tem enfrentado hoje são permissão do Senhor para que nós as vençamos e possamos crescer na nossa vida de fé. A segunda questão que aprendemos com Pedro nesse texto é que em meio às tempestades da vida, precisamos ouvir atentamente a voz do Senhor e obedecê-la. Normalmente, quando eu e você estamos ansiosos, é muito difícil ouvir conselhos de alguém. O que mais queremos é resolver logo a situação e sair dela o mais rápido possível. E no nosso relacionamento com Deus, muitas vezes não é diferente. Como é difícil ouvir a voz do Senhor em meio às tempestades da vida. Para Pedro também não foi diferente disso. Imagine ele no meio do mar, com ventos fortes soprando, fortes ondas, os discípulos gritando, e ele ainda conseguiu ouvir a voz do Senhor dizendo: não temas, sou eu. E ouviu a voz do próprio Jesus o chamando: vem, ande sobre as águas. Nas tempestades da vida, precisamos aprender e exercitar os nossos ouvidos a ouvir a voz de Deus. Precisamos lembrar das palavras que Ele já ministrou ao nosso coração, pois é a palavra de Deus que nos traz esperança, que renova o nosso ânimo e nos dá forças para continuar. Escute a voz de Deus e obedeça. Ele tem solução e direção para mim e para você em meio às tempestades da vida. Na semana passada, alguns de vocês sabem que eu e a minha esposa passamos uma situação muito complicada com relação ao nascimento da nossa filha. A minha esposa estava com dengue, ela contraiu dengue já no final da gravidez, às 37 semanas e 5 dias de gravidez. A nossa bebê já estava pronta para nascer, mas ela precisou acelerar o processo de parto e precisou induzir o parto. Os médicos em um certo momento disseram que ela não poderia fazer o parto normal, que precisaria fazer uma cesariana com anestesia geral, o que era muito complicado porque as plaquetas delas estavam muito baixas, a sua condição respiratória muito fraca por conta da dengue,
e ela corria o risco de não conseguir retornar da anestesia geral. Nós ficamos a princípio desesperados, pedimos licença aos médicos, falamos que queríamos conversar e fomos orar. Enquanto orávamos, Deus nos deu orientação, nós ligamos para um pastor amigo nosso e ele, usado por Deus, disse a seguinte palavra: Gabriel, se Deus te falou alguma coisa, obedeça. Naquele momento eu lembrei de uma palavra que Deus me deu e deu à minha esposa na noite anterior, quando nós estávamos orando, antes de entrarmos naquele momento de tempestade, e o Senhor ministrou forte ao nosso coração: pedi e dar-se-vos-á. Quando ele me disse: se o Senhor te falou alguma coisa, obedeça, o Espírito Santo me levou a entender que era para eu orar, pedindo ao Senhor para que a minha esposa conseguisse ter o parto normal. O resultado foi que essa oração foi feita por volta das 3h30 da tarde. Quando foi às 9h da noite, a minha esposa estava com 9,5 centímetros de dilatação. E ela conseguiu trazer à luz a nossa filha no parto normal. E para a glória de Deus, hoje estamos em casa, em meio às tempestades da vida. Ouça a voz de Deus e obedeça. A terceira coisa que aprendemos com Pedro é que precisamos reconhecer a nossa necessidade do Senhor. Pedro andou sobre as águas. Com certeza foi uma grande experiência. Mas ao tirar os olhos de Jesus e olhar para as circunstâncias, começou a afundar. O que aprendemos com Pedro aqui é que ele não esperou se afogar para pedir ajuda, mas ao começar a submergir, ele clama pelo socorro de Jesus. Não espere a situação piorar, irmãos e irmãs. Não espere você começar a afundar. Não seja orgulhoso, não seja orgulhosa. Peça ao Senhor antes que seja tarde demais. Deus está disponível para nos ouvir e nos resgatar. Só precisamos reconhecer a necessidade de ajuda. Como sociedade e pessoas, muitas vezes somos autossuficientes. Mas essa pandemia tem nos mostrado várias coisas, mas algo que ela certamente tem mostrado a todos nós é que nem a maior potência mundial tem o controle sobre ela. Talvez uma das coisas que precisamos aprender nesses dias é que nós não temos o controle de todas as coisas na palma das nossas mãos. E temos a necessidade de, como seres humanos, de nos voltarmos para Deus e sabermos aquilo que Ele quer e que Ele deseja para a vida de cada um de nós. Concluo com as palavras do apóstolo Tiago, em Tiago capítulo 4, verso 8 a 10, que dizem: cheguem perto de Deus, e Ele se achegará a vocês. Limpem as mãos, pecadores, e vocês que são indecisos, de ânimo dobre, purifiquem o coração. Reconheçam a sua miséria, ou seja, reconheçam o seu pecado e chorem. Que o riso de vocês se transforme em pranto e que a sua alegria se transforme em tristeza. Humilhe-se na presença do Senhor e Ele vos exaltará em um momento oportuno. Que nas tempestades da vida possamos aprender a nos aproximar cada vez mais de Deus, aprendendo primeiro, que precisamos crescer em Deus. Segundo, que nas tempestades precisamos ouvir e obedecer à voz de Deus. E terceiro, precisamos, em meio às tempestades da vida, reconhecer a nossa dependência do Senhor. Espero que essa palavra tenha falado de forma poderosa contigo. Queria convidar você a fechar os teus olhos e a orar em família naquilo que o Senhor ministrou ao seu coração através da sua palavra nessa noite. Deus abençoe de forma poderosa. Um grande abraço.